Gravando, tá? Gente, a aula. Bom. Natália, tá? Mas eu vou explicar o que que é que vocês vão fazer, como é que vai ser, tá bom? Tô esperando o pessoal entrar. Senão fica daquele jeito que a gente gosta. Toda hora eu tenho que explicar 300 vezes a mesma coisa. Igual anteontem. Gente, meu dedo não desincha, parece que tá pior. Olha isso aqui. Engraçado, no computador ele via melhor. Gente, olha isso aqui. Esse é meu dedo normal. Olha meu dedo. Olha isso. Vê se tem condição um negócio desse. Tá nascendo outro dedo. Tô tomando anti-inflamatório, mas não tá adiantando. Ai. Pessoal do quinto e do sexto, eu não sou doida, tá, gente? É porque eu já tô com esse negócio no meu dedo desde anteontem. E aí ontem eu falei com as meninas do sexto, tá? Do sexto, não, do sétimo. Por isso que eu só tava mostrando pra elas, porque senão vocês vão achar que eu sou doida, né? É, doida eu sou, não tanto, mas eu sou um pouquinho, um tiquinho doida. Nossa, que trem perto. Tô num carão, olha. Jesus. Mais uns minutos, tá, gente? E eu vou explicar pra você. Melhor. Então vamos lá. Deu às 19 horas. E o celular da pau. Quieta. Sossega, trem. Nossa senhora, eu odeio quando meu computador dá pau. Permitir. Isso. Pronto. Então, boa noite para todos, né? Para quem entrou agora, para quem já estava aqui desde as 18h40 e lá vai bolinha, que eu consegui entrar. Como eu já havia dito desde a semana passada, eu já tinha terminado, eu já terminei o conteúdo de vocês, teórico, certo?
Então, a gente cumpriu todo o plano de ensino, tudo que foi proposto pelo plano de ensino foi executado, né? E eu acho que a gente ainda tem 2 semanas, né? Então eu me propus em fazer, como a gente não vai ter as aulas práticas esse semestre, as exposições foram estabelecidas pela faculdade no retorno do próximo semestre. Nós temos 2 aulas práticas apenas, então assim, não vai ser tão difícil repor isso. Então seria exatamente essas 2 semanas que nós estamos tendo sobrando, tá bom? E na outra, daqui 2 semanas, sem ser semana que vem, na outra já inicia a semana de prova, né? Eu não sei se vai ser a de vocês na primeira ou na segunda semana, tá bom? Então a gente vai ter que esperar o calendário de provas que possivelmente a Angélica deve encaminhar para todos nós, tá certo? Eu postei agora para vocês, eu acho que não tem 20 minutos que eu postei. Eu coloquei um estudo de caso de ginecologia, óbvio, né? Específico em ginecologia, no qual eu apresento uma mulher, certo? Que ela tá com alguns problemas, que ela foi para uma consulta ginecológica de enfermagem. Então, eu fiz uma consulta no qual eu fiz o exame físico completo, eu não fiz só o exame físico ginecológico, como eu disse para vocês que a gente pode fazer na última aula. Então, eu fiz todo ele, inclusive a parte da anamnese foi toda feita. Foi um enjoo para construir o estudo de caso, tá, gente? Então, por favor, façam com carinho, tá bom? Porque a gente criar o trem do nada não é brincadeira. Porque tem que fazer sentido, tá bom? Então, alguns termos que talvez vocês não conheçam, que eu acho meio difícil, porque a maioria de vocês, quase todos vocês fizeram SAI. Eu não vou falar que são todos, porque, por exemplo, a Adriele, eu sei que ela não fez SAI, certo? Aí, qualquer dúvida, Adriele, que você tiver, se o seu colega não souber, porque esse trabalho será feito de dupla, beleza? Ele não é feito sozinho, vocês vão fazer de dupla. Vocês têm até a semana que vem para me entregar, até dia 18. Ele vai ter o valor de 2 pontos. Esses 2 pontos, gente, vai valer a nota do mãe. Ele não vai valer a nota prática, tá certo? Então, a prova prática que valeria 3 pontos, ela vai continuar tendo esse valor, só que ela não vai ser aplicada. Então, a nota de vocês não vai ser fechada de segunda VA. Isso foi orientação da direção da faculdade, tá certo? Se tiver alguma mudança, eu aviso vocês, mas isso que foi falado com a gente. Então, as disciplinas que têm conteúdo prático, nós não podemos substituir a nota de prática com o trabalho, certo? Então, como a prática de vocês são 2 aulas práticas apenas, não tem problema, dá pra gente fazer no próximo semestre, quando a gente voltar para as aulas presenciais, e aí a gente faz a prova prática delas e, consequentemente, a gente já faz o lançamento. Então, a nota final de vocês, ela vai ter um valor 7 e não 10, beleza? Porque 3 pontos dessa nota era da nota prática, tá certo? Beleza. Vocês têm outra disciplina que tem conteúdo prático? Porque essa é a única minha de conteúdo prático, ou a única disciplina que eu dou que tem conteúdo prático. Todas as outras é só teórico, né? Então eu vou conseguir fechar na boa. Não, se você não sabe, ô Gabriela, porque não tem. Ai, tem alguém fazendo bioquímica, fazendo biologia celular, que tem prática. Alguns de vocês podem estar fazendo plano de estudo, né? Eu tô fazendo cuidar de enfermagem, professor. Então, foi falado isso também, né? Essa parte com vocês? Foi sim. Então, vai ficar em aberto as notas dessas disciplinas, né? Porque não tem como fechar a nota, né, gente? E aí, Viviane, também fez a mesma coisa, né? Também, sim, é. Então, eu não tô errada, não, gente, eu entendi certo, porque foi exatamente isso que tá escrito, então a gente fica com receio de ter alguma coisa fora, mas agora eu estou falando para vocês, isso que foi passado pra gente.
Se tiver alguma alteração, a única coisa que vai mudar, ao invés da prova valer 5, ela vai valer 8. Tá certo? Só isso. Mas por agora ela vai valer, ela tem validade de 5 pontos. A atividade que eu vou passar para vocês, que está valendo a nota do simulado, que o simulado que iria ter não foi adiado. Isso foi comunicado, inclusive, em live na sexta-feira. Então, quem participou da live, eu acho que a Daniele, eu tenho certeza que a Daniele estava, porque eu a vi na live. Falaram isso, que o Mãe foi cancelado, né? Então a gente não vai ter o simulado institucional esse semestre, então ficou 2 pontos sobrando, né? Segundo, gente, eu tô tentando seguir o máximo à risca o calendário, o plano de ensino de vocês, certo? Então eu não fiz mudança de nota com relação a isso. A única coisa que eu fiz foi, eu poderia colocar tudo na prova. Poderia não dar atividade nenhuma e colocar tudo na prova, certo? Mas como a gente tinha uma prova valendo 5, né? Vocês já estavam com essa expectativa dessa prova valendo 5, eu acho muita sacanagem eu pegar essa pontuação e colocar toda na nota da prova, né? Ou de uma prova prática, por exemplo, quando a gente voltar. Então, eu acho que é válido e não vai ser um trabalho qualquer, eu acho que é um trabalho extremamente válido para vocês aprenderem, tá bom? O pessoal do quinto e do sexto, eles não aguentam mais fazer isso. Então, vocês têm bastante trabalho para fazer, tá certo? Eu já publiquei lá para vocês também o de SAI. Então, querendo ou não, vocês já estão cientes do trabalho. E esse daqui, vocês vão fazer em dupla. Vocês vão promover todo o processo de enfermagem. Porém, eu já fiz toda a primeira etapa do processo, correto? Então, eu fiz toda a primeira etapa do processo de enfermagem, que inclui a parte da anamnese e do exame físico. Então, toda essa parte histórico, exame físico, da coleta de dados, já foi passado para vocês. Então, todas as informações que são necessárias para responder esse estudo de caso, tá lá dentro do documento em Word. Eu também linkei para vocês o livro do Nanda, porque o pessoal do quinto e do sexto já tem esse livro online que eu disponibilizei lá no início do semestre, quando a gente começou a ter aula remota, né? Porque a disciplina exige que vocês tenham o livro constantemente junto com vocês. Então eu já havia disponibilizado, mas mesmo assim, como o pessoal do sétimo não tem não sei se vocês têm acesso a esse livro, eu deixei uma cópia, ele é na íntegra, tá, gente? Ele não é partes dele, não, ele é todinho. Ele dá umas travadas na hora que vocês estão rolando ele, porque ele é pesado, tá? Mas ele funciona super bem. Ele é o mais novo, né? Ele é de 2018 e 2020. Então, ele é o mais atualizado. Apesar de eu não gostar muito dele, posso ser sincero, eu prefiro o penúltimo. Esse último, falta alguns diagnósticos que eles excluíram, nos outros tinham mais diagnósticos, tá certo? Só para lembrar o pessoal aí do sétimo, eu lembro que eu fiz uma revisão com vocês na disciplina de saúde da criança ou de saúde do adulto, do RN, que eu fiz lá naquela semana de nivelamento. Eu falei sobre o processo de enfermagem. Eu acho que vocês lembram disso. Você lembra, Dani? Que eu falei sobre o processo, como é construído, tudo isso, não foi? Sim. Então, acho que não vai ter problema com relação a isso, não. Então, eu já passei a primeira etapa, né, que é a coleta de dados para vocês. Vocês vão construir a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. No caso da quarta e a quinta, é a implementação e a evolução, mas infelizmente não tem como você implementar um cuidado para um caso fictício, certo? Você não está com a pessoa ali, então não tem como você elaborar o plano de cuidados e executá-lo. Você vai conseguir elaborar o plano de cuidados e você vai fazer o processo de resultados esperados, que é o que se espera que mude nesse paciente baseado naqueles cuidados que vocês aplicaram a ele, seguindo as prescrições que você estipulou, baseadas nos diagnósticos de enfermagem, né? Que todo mundo aí sabe que são
construídos baseados nos problemas reais ou potenciais dessa mulher, tá bom? Do indivíduo em geral. Então, vocês vão executar, ao todo, vocês vão executar 4 etapas. A primeira eu já dei para vocês. A segunda é o diagnóstico. A terceira é a prescrição de enfermagem. E a quarta são os resultados esperados, beleza? Esse trabalho, ele vai ter que fazer uma análise no qual vocês vão fazer tudo aquilo que é de orientação para essa mulher. Então, além das questões físicas palpáveis, a gente não pode esquecer que é uma consulta ginecológica. Então, por exemplo, se está faltando alguma informação ou algo que eu não perguntei, no caso, você vai ter que ser apto o suficiente para identificar o que está faltando e também completar, tá certo? Não completar com a resposta dela, mas completar com uma prescrição. Por exemplo, questionar sobre isso, orientar a respeito da vida sexual, questionar questões de planejamento familiar. Então, são coisas que linkam a disciplina de estratégia de saúde da família, a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem e especificamente a disciplina de ginecologia, tá? Que é a que a gente está fazendo agora de saúde da mulher, tá bem? Que é gineco. Porque dentro do programa, né, que eu passei para vocês, o programa Saúde da Mulher, que é ministrado pelo Ministério da Saúde, que é aplicado pelo Ministério da Saúde, nós temos duas vertentes, né? A ginecologia e a obstetrícia. Dentro da ginecologia, o grande foco é a consulta ginecológica de enfermagem, no qual a gente faz o processo tanto de investigação geral daquela mulher, socioeconômica daquela mulher, todas as questões culturais que se aplica a essa mulher, mas também questões físicas, como prevenção contra o câncer do colo do útero e prevenção contra o câncer de mama. Então, eu acho super interessante vocês abordarem isso, se porventura não tiver sido abordado, tá bom? Questões de, por exemplo, como a gente está na atenção básica, oferta, por exemplo, de anticoncepcionais, de preservativo. Aí vai ser, gente, a conduta de vocês, baseado no que vocês leram lá dessa mulher. Por exemplo, eu dei alguns resultados de exames já para vocês, certo? Ela fez alguns exames, né, clínicos e eu dei os resultados. Baseados nesses resultados, nós temos condutas que devem ser tomadas, que foram criadas por meio de protocolos. Então, quando a gente encontra achados histológicos estranhos, né, diferentes dos normais, a gente precisa obter uma conduta. Vocês lembram aquela tabela que eu dei em uma aula para vocês? Uma tabela. Nessa tabela, eu falava assim: se o resultado foi isso e a mulher tiver de idade de tanto a tanto, ela vai ter que fazer o exame daqui tanto tempo. Se essa mulher tiver tal idade e o resultado der isso, ela já vai direto para a colposcopia e por aí vai. Eu acho que vocês lembram que eu dei essa aula para vocês, né? Então, tudo isso, esse trabalho, gente, vai ser um dos trabalhos onde você vai pegar tudo que vocês aprenderam dentro da disciplina de gineco e vocês vão aplicar como executores, como futuros enfermeiros. Vamos supor que essa mulher fosse de verdade. Ela estaria lá dentro do consultório, na sua mão. O que você faria com ela? Certo? Então, é desse jeito que vocês vão fazer. Como é um trabalho que precisa de um certo esforço, vocês vão fazer de dupla, beleza? Então, ou individual ou de dupla. Trio não, tá certo? Individual ou de dupla. Trio não, nem 4, nem 5. Ou é dupla ou é sozinho, tá certo? E aí vocês vão me entregar até o dia 18, que é na próxima quarta-feira. E aí, nós iremos fazer a análise disso, uma correção desse estudo de. Não, não posso, Bruna. Não posso dar porque eu preciso corrigi-lo. E aí, na outra semana já é prova.
Não tem jeito. Tem uma aluna mandando. Tá bem? Deixa eu só pausar aqui, gente, responder. Eu acho que tem uma aluna desesperada ali. Então, eu não posso deixar para outro dia, Bruna, exatamente por isso, tá? Porque a gente tem 2 semanas para a prova, né? E aí eu preciso fazer essa correção, porque se eu cobrar qualquer coisa, né, desse assunto dentro da prova, eu preciso ter feito a correção com vocês, porque senão não faz sentido eu cobrar algo que eu não tenha corrigido. É, Bruna, você faz SAI? Acho que faz, né? Então, para quem faz SAI, vocês já viram como é que eu faço, né? Eu pego, vocês mandam o estudo de caso, faz o Ah, porque você não sabe, não, desculpa, porque eu achei que você sabia. Eu faço a correção item a item, problema por problema, solução por solução, tá bom? Para ficar bem esclarecidinho mesmo, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Ela falhou. Por exemplo, você quer que adicione alguma informação, por exemplo, a respeito do exame Papa Nicolau ou de mama segundo a idade, de acordo com aquele PDF? Não, não tem PDF nenhum lá, não, senhor. Ah, você tá falando daquele outro. Ah, entendi. Não, não é que você vai adicionar. Você vai dar as orientações. Você vai, literalmente, ela já fez o Papa Nicolau. Lá tem o resultado do Papa Nicolau. Tem o resultado da mama também. Eu já fiz exame, beleza? Você já tá com os resultados disso. Baseado nesses resultados que eu dei para você, qual a conduta que você faz com ela? Ela vai voltar daqui 2 anos, ela Sim, vai voltar entendi. daqui 1 ano, ela vai voltar daqui 6 meses, ela precisa ir direto para coposcopia. Quais os cuidados você faz? Entendeu? Que é o plano de cuidados que você vai propor para ela, tá? Isso não vai estar escrito necessariamente no diagnóstico, tá? Isso é mais dentro do plano de cuidados. Então, eu aconselho vocês, porque o pessoal que está fazendo SAI comigo, como vocês estavam aprendendo, eu ensinei vocês a colocar é, diagnóstico, prescrição e resultados esperados, correto? Eu acho que para um estudo de caso desse, que é um pouco mais amplo, eu acho que vocês poderiam colocar os diagnósticos separados, depois você vem com o plano de cuidados, com as prescrições, né? Depois você vem com todos os resultados esperados. Então, ao invés de vocês colocarem separados, colocam todos juntos, porque tem coisa que você não vai ser específico de um diagnóstico, certo? Qualquer, mas ele vale como prescrição. Isso é uma das coisas que vocês podem abordar, né? Por exemplo, se eu abordei questões sexuais, se eu não abordei, vocês têm que abordar por meio da prescrição, tá certo? Que aí não inclui, porque tudo que eu te dei de informação foi tudo que ela contou para você ou que você visualizou por meio de exames. Lá não está descrito nenhuma orientação que foi dada para ela. Então você tem que prescrever todas as orientações dadas dentro de uma consulta ginecológica. Não pode esquecer disso, tá? Não só os problemas físicos, tá certo? Tudo relacionado a essa mulher. Psicossocial, beleza? Cultural, tudo isso. Físico, tudinho, tá bom? A Adriele falou que tinha um monte. Pode falar, Adriele. Professora, no caso aqui, então, a senhora quer que a gente monta do começo, igual a senhora explicou no SAI. Eu vou fazer o domínio, a classe, Sim. né? Aí eu vou montar mais ou menos o estilo daquele quadrinho que a gente faz o diagnóstico. Isso, o diagnóstico e o plano de cuidados. Mas é igual eu tô falando. Como é uma coisa mais ampla, ô Adriele, você pode escrever só os títulos de diagnóstico, com as classes e os domínios, primeiro, todos. Depois você coloca todas Sim, as prescrições. Depois você coloca todos os resultados esperados, entendeu?
Ao invés de Ah, tá. você Então eu não fazer preciso por, ficar por separando. diagnóstico. Não, aqui não, porque não inclui só orientação ou prescrição baseada no diagnóstico. Porque vocês aprenderam a fazer prescrição só assim, se padrão respiratório ineficaz. Então, o diagnóstico, o plano de cuidado específico para esse, certo? Mas, por Ah, exemplo, se eu tenho sim. algo para orientar para essa pessoa que não tem nada a ver com nenhum dos diagnósticos, eu não vou fazer? Não, eu vou fazer, tá certo? Apesar que tem diagnóstico, vocês vão ter mais trabalho, mas existe. Lá na parte de promoção da saúde tem tudo isso, as orientações, certo? No domínio promoção da saúde. Então, se vocês forem lá, vocês vão achar diagnósticos que são condizentes com essa parte de promoção da saúde, tá? Mais alguma? Entendi. No. Não, no momento não, professora. Eu entendi. Eu só estava confusa como iniciar. Mas aí, como a senhora explicou agora, É do aí já mesmo me deu uma jeito. ideia como É, iniciar. você vai fazer do mesmo jeito que você faz o outro. Só que ao invés de você fazer as prescrições separadas, você junta tudo num quadro só. Você faz um quadro de Sim, prescrição só, certo? E um sim, quadro sim. de resultados esperados, né? O resultado esperado você pode fazer texto corrido, não precisa ser em quadro, não. Só as prescrições que precisam para ficar organizadas, tá? Tá, entendi. Pessoal, Pode ter certeza que eu vou mandar mensagem. ah, não, tudo bem, gente, sem problemas. Só não manda amanhã que amanhã é feriado, tá? Eu não vou responder, não. Aí, Ah, mas eu vou iniciar amanhã, mas tá, sexta-feira eu tiro dúvida. beleza. Josué, então não precisa colocar fatores relacionados? Precisa, Josué, é completo. Tem que ter ordem de prioridade, gente. Tudo igual. A única coisa que vai mudar é que você não precisa colocar assim: título diagnóstico, fator relacionado assim, e logo embaixo você colocar o quadro de prescrição para cada diagnóstico. Você pode colocar todos os diagnósticos, a sua frasezinha bonitinha, padrão respiratório ineficaz relacionado a evidenciado por. Aí você põe o outro próximo diagnóstico: domínio, classe, vem o título, fatores relacionados, características definidoras. Todos, inclusive os de risco, tá bom? Tudo, tudo, tudo. Aí depois você faz o quadro, né? A tabela ali, para colocar só as prescrições de enfermagem. E depois do quadro, você coloca um título escrito resultados esperados e faz um texto falando que, baseado em todas aquelas prescrições, você espera que a paciente fique assim, 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 e aí você vai listando quais são as suas expectativas com relação ao quadro dessa paciente após a sua realização do processo de implementação, tá bom? Algo mais? Tem que ser na ordem de prioridade? Sim, isso eu já respondi. Prof, Oi, a senhora tá gravando, professora? tá gravando, tá, gente? Tá, Fala, tá bom. Cintia. Então, eu, pelo menos, eu tive SAI com o Wagner. Eu tive no terceiro período. Então, já faz muito tempo, sabe? Eu acho que eu não lembro muito bem como que faz. Ah, e aí você faltou os meu nivelamento? Que eu dei aula disso no início do semestre pra vocês. Eu acho que eu não fui, prof. Que eu não lembro. Sim, lascou, lasqueira. E aí? E pelo Por jeito isso que é é de dupla. diferente. Não, não é diferente, não. Não é diferente porque eu segui todo o modelo do Wagner. É a mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Talvez é o jeito que eu tô falando, mas é igualzinho. Você não muda nada. O Wagner continua utilizando o domínio, classe, ele vai utilizar o título diagnóstico, depois ele coloca o fator relacionado, tudo uma frase só, né? Título diagnóstico, fator relacionado, características definidoras. Isso aí é a frase que você vai construir, certo? Vamos supor que padrão respiratório ineficaz, relacionado à doença, evidenciado por dispneia, certo? Você escreveu aí. Qual domínio? Domínio, padrão respiratório ineficaz,
domínio 4, classe 4. Aí você vai colocar domínio 4, classe 4, padrão respiratório ineficaz relacionado à doença evidenciado por dispneia. Ponto, acabou. Esse é o diagnóstico, certo? Próximo diagnóstico. E aí você vai fazendo todos os diagnósticos. Depois você vai criar uma tabela, que era o mesmo modelo, tanto que foi o Wagner que me passou esse modelo. Então, é um modelinho que é uma tabela onde você vai escrever a prescrição. Tipo, se fosse de problema respiratório, oferta de oxigênio a tantos litros por minuto de 12 de agora, certo? Sobre máscara de Venturi. Aí você colocaria quem executaria essa ação, se é o enfermeiro ou técnico de enfermagem, e os horários pelos quais você precisaria. Mas, Cintia, eu vou quebrar seu galho. Sim, já que você não tá lembrando, eu tenho os videoaulas que eu dei aula para os meninos do quinto e do sexto, tá tudo no YouTube, Flor. É só você entrar lá, tem todas essas aulas de SAI, tudo, tudo, tudo. Tá bom? Pode te ajudar. Tá, não, porque já tem um tempinho já que a gente fez, pelo menos eu, né? Já tem um tempinho. Não, na Aí, pra verdade, lembrar, se você, a Daniele, é todo mundo da mesma turma, né? Então todo mundo fez junto. não, eu não fiz com a Daniela, eu estudava pela manhã, prof. Mas é o mesmo professor, amor. Era, Então, verdade. é. Esse negócio de esses de negritos que você colocou, sistema cardiovascular, Não, respiratório, é é só tudo a ver. separei. Eu só separei. Foi porque eu coloquei separado. É a mesma coisa, Entendi. entendeu? Eu fiz separado porque lá em cima você tá vendo que tá separada a parte da anamnese, né? Do histórico dela. Aí depois vem específico, tudo sistemas específicos. Eu fui separando até para vocês não misturarem. Eu deixei tudo separadinho, tá? Tá bom. Alguém mais? Então, gente, a questão aí dos vídeos não serve só para Cíntia, não, tá? Para todo mundo que não faz o SAI comigo esse semestre, né? Que tem alguma dificuldade, que não se lembra mais como se faz, porque o ideal é que todo professor, a partir do, da- do período que você faz SAI, ele deveria cobrar isso de vocês, né? Semestre passado, eu não cobrei na saúde do adulto, porque o pessoal do quinto, que hoje está no sexto, né? O pessoal do sexto não havia visto, né? Vocês estão vendo agora. Então, como é que eu cobro? Era difícil, né? Mas agora, por exemplo, não tem como eu não cobrar, porque todo mundo tá vendo comigo ou já viu, certo? Ou está vendo. Como a gente já terminou o conteúdo lá de SAI, eu acho que todo mundo aqui não vai ter problema para poder executar. Vocês podem ter dificuldade para encontrar todos os diagnósticos possíveis, mas como se faz, como olha o Nanda, como que constrói o diagnóstico, eu acho que isso vocês não vão ter problema, tá? Vai ter problema mais para encontrar o diagnóstico certo. Depois de sexta-feira tá todo mundo pirado, né? Gente, eu prometi para vocês que eu ia mandar outro estudo de caso, né? O problema foi, eu não lembrei. E vocês nem para me mandar no sábado. Não, a senhora já mandou. Esse daqui já vai fundir o motor antecipadamente. Não, Nem mas eu precisa mais, mandei. não. Você viu que eu mandei outro? Eu mandei um Ah, de. eu só vi de 95 anos viúvo. Eu mandei um de idoso. Eu falei que eu ia mandar um de idoso, só que ele é o que vai valer nota, porque ele é grandão. Bem grandão. Certo? Ah, será que é o de 95 anos, viúvo, sexo masculino, cor parda, natural da cidade de Santa Maria? Isso mesmo. Foi o que eu Qual? mandei. Esse é o trabalho ou é É o o trabalho. que a senhora tinha mandado para a gente aprender? Pra que eu vou Para a gente mandar outro? Você treinar? tá doido? Vocês não estão dando conta de fazer nem esses? Como eu já ia mandar Ainda esse bem, ainda Não, bem que a senhora pensou por nós. não, é porque eu sabia. Não, é porque eu sabia que eu ia mandar o de gineco. Aí eu falei, não, aí vai ficar demais aí. Vocês têm que fazer um extra.
O de gineco e o de geriatria. Aí é maldade. Aí é maldade. Ana Laura, Mais os trabalhos de saúde da criança e de RN que vocês estão fazendo, né? Metade da sala. Oi, Tati. Oi, Dani. Desculpa, agora eu respondo você, Tati. eu tenho o Nanda 2012, 2014, achei ele bem mais completo. Assim, eu com o Wagner foi com ele, então me familiarizei muito. Pode ser ele? Tanto faz. Pra mim não faz diferença. Vocês podem usar o Nanda que vocês quiserem. Tá bom? Eu só mandei o Eu, Eu eu peguei esse do 2012, 2014, logo um pouquinho antes da gente sair na quarentena. Aí até hoje eu não consegui devolver. Tá aqui em casa. Até hoje. Eita multa que tá romendo, menino. Não tá não, professora. Eu conversei com eles, eu perguntei se eu precisaria entregar, aí ela só ficou revalidando. Ah, não, então tá revalidando, tá ok, ué. Nossa, se fosse multa eu já tinha devolvido, misericórdia. Tatiane, a primeira parte que eu fiz, eu